Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao nosso discipulado online. Estamos aqui nesta feita para trazer o melhor da palavra de Deus ao seu coração. E nós iremos iniciar o nosso discipulado, como diz aí o slide que os irmãos estão observando, né? Conhecendo as doutrinas cristãs. Todo novo convertido, ele precisa conhecer, ele tem a necessidade de conhecer as doutrinas do cristianismo, as doutrinas bíblicas, aquelas doutrinas que estão, de uma certa forma, registradas na Escritura Sagrada, né? Então, o nosso discipulado, ele é desenvolvido em 13 lições, e no próximo slide vamos demonstrar para vocês essas 13 lições, né? Não vou ler cada uma delas, é só para os irmãos terem uma ideia dos temas que serão abordados nas 13 lições. E o primeiro tema aí é a lição de número 1, é o que é crer, né? Então, no próximo slide, a gente já vai entrar nesse primeiro tema. O que é crer? É a nossa lição de número 1. Nesse tema, nós iremos conceituar, definir e também desenvolver tudo aquilo que envolve o verbo crer, né? Será que crer é somente acreditar? Será que o verbo crer, dentro do nosso contexto, ele é igual dentro do contexto bíblico? Então, a gente vai tentar trazer o melhor sobre essa lição para você. Então, no próximo slide, a gente vai tratar aqui uma pequena introdução que diz assim: um dos problemas quando assumimos a fé em Jesus é justificá-las às pessoas. Somos questionados pela família, pelos amigos e colegas de trabalho sobre o que é a fé, quem é Deus, e outros buscam até saber da nossa experiência espiritual. Então é comum a gente, quando abraça essa fé em Cristo Jesus, as pessoas nos questionar, as pessoas passam a ter curiosidade, por que a gente abraçou essa fé? E as pessoas nos questionam em casa, nos questionam na família, quando a gente está na casa de algum colega, nós somos questionados. Por algumas perguntas são feitas como: o que é fé para você? Quem é Deus? E procuro também saber, por que você abraçou essa fé? Por que você agora é crente, né? Geralmente as pessoas chegam a fazer esse tipo de perguntas. E o cristão, por mais novo convertido que ele seja, ele precisa dar uma resposta àqueles que lhe questionam. Eles precisam responder a estes questionamentos. Então, a ideia do discipulado é fazer com que o novo convertido ele venha saber dar a resposta concreta, né? Uma resposta plausível àqueles que questionam a sua fé. Então, no próximo slide, nós vamos entrar aí no primeiro ponto da nossa lição, que diz que crer é confiar, né? O fato de crer ser confiar, mas confiamos cegamente, simplesmente a gente acredita sem nenhuma razão, sem nenhum motivo, né? O mundo percebe-se que ele está cada vez mais filosófico e questionador. Isso aí é inegável, né? Alguns até afirmam que a fé é um produto da mente humana ou um estado de subdesenvolvimento da humanidade, né? Quem diz isso são os críticos da fé, né? Mas essas afirmações apenas manifestam a ignorância deles sobre a dimensão espiritual do ser humano. E nessa dimensão encontramos a fé. Então, quando essas pessoas fazem esses questionamentos, né, eles afirmam, na realidade, isso, é porque eles são ignorantes a respeito da dimensão espiritual que envolve a pessoa do ser humano. O ser humano não é só matéria, o ser humano não é só essa questão física. O ser humano está além da matéria também, né? Segundo a Escritura, o ser humano é espírito, alma e corpo. Então, além da matéria, existe um espírito no ser humano. As pessoas que são materialistas somente, eles só conseguem alcançar essa parte física do ser humano, essa matéria,
e por isso traz essas afirmações que nós consideramos absurdas, né? Mas a fé, ela não é um produto da mente humana e ela não faz parte do subdesenvolvimento da humanidade, né? Apesar das mais variadas descobertas científicas, os seres humanos continuam na subjetividade, né? Por quê, né? Porque não consegue explicar a ideia de amor, por exemplo, de como o pensamento é produzido, o espaço de tempo entre a intenção e o pensamento. O cientista, por mais estudado que ele seja, por mais descoberta que eles tenham feito, mas eles não conseguem trazer essa explicação. Então, isso significa que a ciência ela se limita à matéria, né? E a fé ela está além da matéria. Isso é importante. O cristão, ele confia, ele tem a sua fé, ele tem a sua confiança, tem, mas não é uma fé cega. O cristão não segue uma fé cega, mas também o cristão não nega a matéria, a ciência, aquilo que é visível. Só que nós consideramos que estamos além daqueles que só enxergam a matéria. Por quê? Porque o cristão ele enxerga a matéria, mas consegue enxergar pelos olhos da fé a espiritualidade. E isso é que faz a diferença, né? No próximo slide, diz assim: compreendemos que a fé e a razão, elas fazem parte da natureza humana e que uma não descarta a outra. O cristão não nega a ciência e tampouco a fé, porque elas apontam para a mesma direção. Então, aqui é o que nós acreditamos. Nós não acreditamos que a razão ela seja contrário à fé de maneira nenhuma, de forma nenhuma. Há alguns cientistas, né, que acreditam que fé e razão não andam juntos, mas uma coisa é o cientista dizer isso, outra coisa é a ciência dizer isso. Então, quando nós estudamos a fundo a própria ciência, né, principalmente as ciências da natureza, nós vamos compreender que ela se correlaciona com a própria palavra de Deus. Então, é daí que parte o pensamento de que fé e razão, elas não andam em caminhos contrários, ao contrário, elas andam juntamente na mesma direção, elas apontam para a mesma direção. Existem algumas pessoas que abraçam esta fé e pelo fato de não se aprofundar no entendimento, no conhecimento dessa fé em Cristo Jesus, na escola são questionados, por exemplo, na faculdade é questionado, por exemplo, e essas pessoas não sabem trazer uma resposta pela ausência da palavra de Deus na sua vida, a ausência do estudo da Escritura. E essas pessoas acabam que entrando pelo caminho do ateísmo, né, do agnosticismo e etc. Mas o cristão, aquele que abraça a fé e abraça também o estudo da palavra de Deus, dificilmente essa pessoa vai entrar nesse caminho do ateísmo ou do agnosticismo. Por quê? Porque através da palavra de Deus ele vai compreender que a fé e a razão, elas não são inimigas, né? Apenas é necessário saber compreender ou entender as duas coisas. No próximo slide, diz assim: em quem confiamos? Então, o cristão, ele aceitou Jesus, a pessoa aceitou Jesus, né? Ele compreendeu que crer é confiar, mas ele confia em quem, né? Em quem esse cristão confia? Então, o verbo crer, no contexto apresentado, vai muito mais além. Ele aparece no Novo Testamento aproximadamente 250 vezes. E Jesus utilizou o verbo crer em João com um sentido mais profundo do que muitos pensam. Ou seja, algumas pessoas acreditam que crer é somente acreditar, aquela fé superficial,
onde a pessoa meramente acredita na existência de algo, né? Acredita na existência de um objeto, de uma pessoa, simplesmente acreditar em Deus. Jesus ele trouxe esse verbo nas suas palavras, principalmente em João 11, 25, mas ele vai dar um sentido mais profundo desse verbo. Por quê? Porque ele vai dizer assim, João 11 e 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem está crendo para dentro de mim, ainda que morra, viverá. Esse texto, esse versículo bíblico, na maioria das traduções, não traz quem está crendo para dentro de mim. Simplesmente diz assim, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A maioria das traduções trazem dessa forma. Essa Bíblia aqui, que é a Bíblia LTT, ela traz conforme está no texto em grego, né? Por que a maioria das traduções não traz dessa forma? Porque o texto não fica muito coerente, né? Ele fica estranho. Mas eu preferi trazer no slide da forma que está no texto grego, por quê? Porque quando a gente olha de acordo com como está no texto grego, a gente percebe que o sentido do verbo crer nas palavras de Jesus vai muito mais além do que simplesmente acreditar em algo ou acreditar em alguém. Olha só a expressão, crendo para dentro de mim, né? Então, a expressão crendo para dentro de mim, utilizada por Jesus, ela aponta para um sentido mais amplo, ou seja, para uma ação, né? Para uma atitude. É crer em Jesus ao ponto de se tornar um com Ele, que só é possível quando há uma entrega total ao Senhor. Então, o verbo crer aqui está no sentido de comunhão com Cristo, se entrelaçar com Ele, se tornar um com Ele, ou seja, a pessoa crê tanto nele que se entrega totalmente, espírito, alma e corpo. Então, aqueles que somente acreditam na existência de Deus, na existência do Filho, na existência do Espírito Santo, mas não se entrega ao ponto de se tornar um com Ele, então, a fé e a confiança dessa pessoa em Cristo é vã. Por exemplo, a palavra de Deus vai nos dizer que o diabo, né, e os demônios creem que estremecem. Mas eles somente creem, eles somente acreditam, eles não creem ao ponto de se unir com Cristo. Assim são muitas pessoas acreditam em Jesus, mas somente acreditam. Mas não nesse sentido que Jesus citou em João 11 e 25. Crê a tal ponto de se unir com Ele, se tornar um com Ele. Ele está falando de comunhão, né? É andar como Jesus andou, é fazer o que Jesus fez, é andar conforme a palavra do Senhor. É nesse sentido. E essa pessoa chamada Jesus, quando ele traz esse verbo dentro desse contexto, o que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que o cristão, ou aquela pessoa que creu nele, não vai ficar somente na teoria. Ele vai tomar uma atitude. Por quê? Porque quando o cristão ele passa a confiar plenamente no Cristo, no Salvador, então ele vai procurar fazer a vontade desse Salvador, que é Jesus. E para ele fazer essa vontade dele, ele vai precisar conhecer essa vontade. E a vontade do Salvador está registrada onde? No Evangelho. Então, o que é que essa pessoa vai fazer? Essa pessoa que creu, ao ponto de se unir com ele, vai tomar uma atitude de estudar o Evangelho, de ler o Evangelho. Para quê? Para compreender a vontade do Cristo. Quando ele compreende a vontade do Cristo, então ele vai querer fazer a vontade do Cristo. Por quê? Porque ele creu ao ponto de se unir com ele, através do Evangelho de Jesus, né? Então, no próximo slide,
a gente vai compreender melhor essa questão. O verbo crer, ele tem o mesmo significado que ter fé em. Então, o verbo crer, ele significa ter fé em. Então, você creu, então você passou a ter fé. Fé em quem? A nossa fé, ela não está nos deuses estabelecidos pelas pessoas que não têm conhecimento de Deus. A nossa fé não está estabelecida em um ser humano comum. A nossa fé, ela não está direcionada a um objeto. Não. A nossa fé, ela está em Cristo Jesus. Então, quando eu creio em Jesus, eu estou exercendo fé nele, confiança nele. E essa fé é plena, absoluta. Essa confiança é plena e também absoluta. Então, quando alguém crê em Jesus, através da pregação do Evangelho, ele passa a depositar fé em Jesus, né? Então, quando afirmamos confiar em alguém, confiamos em uma pessoa que pode resolver as nossas demandas, as nossas angústias, as nossas fragilidades. Então, quando você creu em Jesus, você tinha algumas demandas. Você tinha fragilidade. Todo ser humano, ele tem necessidades, ele tem problemas a ser resolvidos. E essas demandas que o texto nos fala, não é questão que envolve a vida social meramente, nós estamos falando da questão espiritual do ser humano. Então, o ser humano ele tem uma necessidade de um Salvador, ele tem a necessidade de servir a Deus, ele tem a necessidade de ser perdoado, ser redimido, ser justificado. Por quê? Porque ele não consegue fazer isso sozinho. O ser humano ele não consegue ser bom o suficiente para ser salvo. Ele não consegue confiar em si mesmo ao ponto dessa confiança vir salvar a sua condição de pecador. Não, ele precisa crer em alguém. Só que esse alguém não pode ser qualquer pessoa, esse alguém tem que ser o Salvador, o Todo-Poderoso, o Verbo da vida, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando ele crê nesse Cristo, esse Cristo vai fazer um milagre em sua vida, vai lhe perdoar, vai lhe isentar da condenação, vai lhe justificar e vai lhe dar o direito de vida eterna. Então, quando nós confiamos em Cristo, nós confiamos nesse sentido, né? De ser perdoado, de ser resgatado, de ser justificado, para que um dia possamos adentrar no reino celestial do Senhor. Então, Jesus de Nazaré é esse alguém. Por isso, atendemos o seu chamado, compreendemos o seu projeto de misericórdia e lançamos confiadamente em seus braços acolhedores, né? Graças a Deus por isso. No próximo slide, vamos ver aí por que confiamos. Então, você confiou em Cristo, sua fé está depositada nele, toda a sua vida está nele, você creu ao ponto de estar disposto a obedecer o Evangelho, que é a vontade de Deus na sua vida. Mas por que você fez isso? Por que você confiou nele, né? Então, a razão da nossa confiança vem através da fé que brotou no nosso coração quando ouvimos a palavra de Deus. Romanos 10:17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, você confiou porque a fé chegou no seu coração. Agora, como é que essa fé foi produzida no seu coração? Porque você ouviu a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela também tem esse objetivo de gerar fé, de brotar a fé no coração do pecador. Quando ele passa a crer, através da pregação do Evangelho, automaticamente ele passa a confiar na pessoa que ele creu. O Evangelho ele apresenta quem como Salvador? É Buda? É Maomé? É Maria? É José? É algum apóstolo? Não, ele apresenta o Filho de Deus como Salvador. Ele apresenta a pessoa de Cristo como o Salvador. Então, a sua fé e a sua confiança passa a estar depositada nessa pessoa. Por quê? Porque ele é o único que pode te salvar. Ele é o único que pode lhe perdoar. É o único que pode te isentar de
toda amarração das trevas, de todo principado e potestade que está na vida de alguém. É só Cristo que pode libertar essa pessoa. Então, quando você ouve o Evangelho, a palavra de Deus, surge essa fé no seu coração, não importa a condição que você se encontrava espiritualmente falando. A partir daquele momento, o milagre vai acontecer, porque você creu. Você creu no Cristo, você creu no Filho de Deus. Conforme diz aí Efésios 2,8, né? Você vai ser salvo pela graça. Por quê? Porque você creu. Como diz aqui no slide, confiamos no Senhor porque através dessa fé que fomos salvos pela graça de Deus, graça essa que não é mérito humano, mas um presente de Deus aos que creem. Então, a partir do momento que você crê, o que é que Deus faz? Ele te salva. Isso é chamado de graça. Por que graça? Porque você não merecia. Ninguém merece salvação. Alguém pode até dizer assim: temos que lutar muito, pelejar muito, se esforçar muito para a gente conseguir ser salvo. Não. O homem, a mulher, o ser humano não consegue salvação pelo seu esforço. A salvação é gratuita. Isso é chamado de graça. Graça é a benignidade imerecida de Deus para com o ser humano. Por que imerecida? Porque o ser humano não merece. Então o ser humano não é salvo pelo seu esforço. Ele crê. Ele acredita. O Evangelho chegou a ele, ele acreditou, abraçou essa fé, confiou no Cristo do Evangelho, então automaticamente Deus o salva. Isso é chamado de graça, né? A partir de então, o papel dessa pessoa que foi salvo pela fé é simplesmente praticar o Evangelho. Tomar atitude, se tornar um com Cristo que ele creu, né? Então, confiamos no Senhor Jesus, porque ele é o único que pode nos salvar da condenação eterna, né? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14,6. Então, por que nós confiamos em Jesus? Porque ele é o único caminho, ele é a única verdade, ele é a única vida. Alguém pode até dizer que a única verdade é a religião A ou a religião B. É importante que o novo convertido compreenda que religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus e ele não é religião. Igrejas, denominações, instituições, religiões não são caminhos. Igreja somos nós. Nós reunidos somos a igreja do Senhor, nós reunidos somos o corpo de Cristo, que já foi salvo por ele, que já está caminhando nesse caminho santo, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Então aqui está a razão porque confiamos plenamente no Senhor Jesus, porque ele é o único que pode nos salvar da condenação eterna, né? Próximo slide. Vamos aí para o segundo ponto, né? Que diz: crer é conhecer. Né? Por intermédio do Espírito Santo. Então, crer é conhecer por intermédio do Espírito Santo também, né? Então, estudar a Bíblia e crer nela como palavra de Deus só é possível se a compreendermos como plena revelação da pessoa de Jesus, a palavra encarnada de Deus. Conforme está escrito aí em João, capítulo 1, versículo de número 14, né, que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o cristão, aquele que aceitou a fé, aquele que confia em Jesus, aquele que creu ao ponto de ser um com ele, aquele que está disposto a obedecer o Evangelho, o que é que ele vai fazer? Ele vai estudar a palavra, ele vai estudar o Evangelho de Cristo. Só que ele vai precisar aí de um auxílio, né? De quem? Do Espírito Santo, que já faz parte da vida dele. Então, você creu no Cristo, então você creu no Evangelho. Só que você precisa conhecer esse Evangelho. Não adianta crer no Cristo através de uma mensagem e, a partir daquele dia, não querer mais estudar a palavra, não querer entender a palavra, compreender o Evangelho. Há uma necessidade do cristão, aqueles que foram alcançados por Jesus, através da mensagem do Evangelho,
conhecer mais desse evangelho, porque é ele que reflete a vontade de Cristo na nossa vida. Só que quando ele vai ler, ele vai precisar compreender quem é essa pessoa que ele creu. Quem é o Jesus que ele creu? É um mero profeta? É um mero ser humano? Quem é ele? O que faz dele tão especial? Então, o evangelho vai transmitir essa verdade a respeito de Cristo. Então, quando você começar a ler esse evangelho, você vai precisar do auxílio do Espírito Santo. Ele vai te iluminar, ele vai te esclarecer. Então, conhecer mais da pessoa de Jesus nos evangelhos será possível através do Espírito Santo. Ele fará você conhecer e constatar a dimensão universal do reino de Deus e a humildade de Jesus. Então, quando a gente lê a Bíblia, a palavra de Deus, como a revelação de Deus para nós, então o Espírito de Deus vai nos auxiliar nessa compreensão. Ele vai nos ajudar a compreender quem é Jesus. Ele vai nos ajudar a compreender o reino de Deus, né? Então, através da leitura dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, é que o Espírito de Deus te iluminará a respeito do Salvador, aquele que você depositou toda a sua fé. No próximo slide, vamos adentrar aí o segundo subponto, que diz que por intermédio da razão. Então, a gente passa a conhecer através do Espírito Santo e também por intermédio da razão. Agora, quem é essa razão, né? Que tipo de razão é essa que a lição nos fala? Então, o ser humano, ele sempre buscou o sentido para a vida e não o achou. Muitos até acham incompatível a relação da fé com a razão, né? Até já falei sobre isso. João, ao descrever Jesus como Logos, em João capítulo 1 e versículo 1, que ele é chamado de verbo ali, o verbo se fez carne. A palavra verbo em grego é Logos, né? E quando ele traz essa palavra Logos, ele estava apresentando Jesus como sendo a razão de tudo que existe, já que Logos também significa razão. Então, a palavra Logos pode ser traduzida como verbo, pode ser traduzida como palavra, mas ela também tem um sentido de razão. Então, eu vou compreender o Cristo da Escritura, o Filho de Deus da Escritura, como sendo a razão de tudo que existe. Eu vou passar a compreender que esse Jesus que eu depositei toda a minha fé, toda a minha confiança, na realidade, ele é o Criador de todas as coisas. Ele não é só o Salvador da minha condição como pecador. Ele é o próprio Criador de todas as coisas, é o que diz João, capítulo 1, versículo de número 1. Ele é o autor da vida, foi ele que criou tudo, inclusive o ser humano. Então, a gente vai compreender também através dessa razão chamada Jesus Cristo de Nazaré. Então, Jesus traz-nos a verdadeira razão de existirmos. Portanto, a fé no Evangelho implica ter essa confiança total em Deus e em sua palavra encarnada, Jesus Cristo, né? Inclusive, é importante aqui definir o que é a palavra encarnada. Encarnar significa vir em carne. Ela nada tem a ver com reencarnação. Alguns confundem essa palavra com reencarnação. Essa palavra reencarnação, ela surgiu dentro do Espiritismo e não dentro do cristianismo. O cristianismo traz ela como encarnação, ou seja, aquele que veio em carne. Só existe uma pessoa que veio em carne. Quem é? Jesus Cristo de Nazaré. Por quê? Antes ele existia em espírito e não em carne. Então, quando ele nasce de uma mulher, ele toma a forma humana, né? Carne. Então, encarnação significa vir em carne. Reencarnação tem outro sentido. É nascer, morrer e renascer. E isso não está dentro da Escritura, né? Então, fica aí essa definição da palavra encarnação para você. No próximo slide, diz assim: crer é confessar.
Isso aqui é interessante, né? Crer é confessar. Você creu no Cristo, você creu no Cristo através do Evangelho, então você também automaticamente vai confessar isso para as pessoas. Como? Declarando sua confiança às pessoas. Diz assim o slide. A fé cristã implica confessar publicamente aos homens tudo quanto Deus é e fez na vida de quem crê. Pela fé em Jesus, você decide livremente declarar a sua inteira confiança nele. Então, você creu no Cristo, você agora vai confessar ele. De que forma? Falando para as pessoas o que foi que Jesus fez na tua vida. O que ele trouxe para você. Quando você externa isso para o seu familiar, para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, colega de faculdade, de escola, você está confessando Cristo na sua vida. Você está declarando para as pessoas os feitos de Deus na sua vida, né? Então, conforme o exemplo da mulher samaritana, por exemplo, né, que ao ouvir de Jesus e interpretar o significado daquele conto, o que foi que ela fez? Ela saiu proclamando a todos a respeito de Jesus. Então, você creu no Evangelho, você creu no Cristo, depositou sua confiança nele, automaticamente você vai confessar isso para as pessoas que for chegando para você. Você vai testemunhar do que Cristo fez na sua vida, né? Então, assim somos constrangidos a anunciar o que Jesus fez por nós e confessá-lo diante de Deus e dos homens, né? Mateus 10:32, Jesus vai dizer: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de Deus e dos anjos. Próximo slide diz assim: a linguagem da igreja e do mundo, né? É interessante isso aqui, porque você que creu no Evangelho, você vem de um mundo aí totalmente diferente, você vem para dentro de um ambiente que tem um linguajar diferente, né? Então você vai confessar o que Cristo fez na tua vida para as pessoas lá fora. Mas quando você chega dentro de uma comunidade cristã, você vai se deparar com um linguajar diferente, né? Por exemplo, você tem frequentado uma igreja local e você já deve ter percebido lá uma linguagem diferente da sua, que você tinha lá fora, né? Então, com o passar do tempo, as palavras como graça, paz do Senhor, pecado, varão, vaso e outras, elas vão ganhando significados no ambiente, né? Então, dentro da igreja, assim, no meio dos crentes, você está acostumado com esses jargões, com essas expressões que é particular daquele ambiente, daquele local, daquelas pessoas, do meio dos cristãos. Mas lá fora, quando você vai confessar Jesus para as pessoas, você não vai poder chamar aquela pessoa de vaso, de varão. Ei, vaso, olha o que foi que Jesus fez na minha vida. Porque essa pessoa não vai compreender essa linguagem, vaso, varão. Eles não estão habituados com esse linguajar. Então, no meio não cristão, essas palavras não terão sentido. Com as pessoas de fora, você deve fazer uso de uma linguagem que eles compreendam, que eles entendam, uma linguagem clara, compreensiva, né? Então, Jesus utilizava expressões rurais para se comunicar com pessoas do campo e usava a linguagem religiosa para se comunicar com os religiosos. Então, temos a linguagem da igreja, mas precisamos dominar a linguagem social também para levar a mensagem do reino. Então, você como novo convertido, alguém que está aprendendo, está sendo discipulado, dentro do entendimento do Evangelho, você precisa compreender que lá fora, fora do ambiente eclesiástico, dos cristãos, fora da igreja, lá na sua casa, por exemplo, onde ninguém é cristão, evangélico, lá no trabalho, na escola, na faculdade, você não pode levar essas expressões nossas até eles, porque eles não vão compreender. Então, você precisa procurar uma linguagem que eles entendam, para eles compreender o milagre que Deus fez na sua vida, que foi a salvação em Cristo Jesus, né? Vamos em próximo slide.
Estamos quase encerrando, né? Então, nós confessamos Cristo também através de nossas ações e atitudes. Isso aqui é importante. Não há nada mais poderoso na vida de um discípulo de Cristo que as suas ações e atitudes proporcionalmente coerentes com o Evangelho de Jesus. Um grande seguidor de Jesus, isso aqui é interessante, na Idade Média disse assim: pregue o Evangelho em todo o tempo, se necessário use palavras. O que é que ele está querendo dizer com isso? Pregue o Evangelho com a sua vida. Pregue o Evangelho testemunhando, praticando a palavra de Deus, não meramente com palavras. E se for necessário falar, que use as palavras do Cristo, né? É isso que ele está querendo dizer. Hoje existem muitas pessoas que costumam falar muito, mas a sua vida não condiz com aquilo que ele fala. E é importante que você compreenda isso. Você que veio a Cristo, você veio se unir com Ele, falar como Ele falou, andar como Ele andou. Então você precisa testemunhar, ou seja, através das suas ações, falar mais do que as suas palavras, né? Então as nossas ações condizentes com o Evangelho de Jesus têm mais credibilidade do que meras palavras. A melhor forma de fazer o Evangelho conhecido é dando testemunho com nossas ações, praticando a palavra de Deus. Então, você quer falar de Jesus melhor do que com as suas palavras? Então, meu irmão, dê um bom testemunho. Apenas faça com que as suas ações falem de Jesus, sem muitas vezes você abrir a boca para dizer quem é Jesus. Apenas tome atitude de cristão. Apenas se comporte como um cristão genuíno, um cristão que realmente foi salvo. A partir do momento que você traz um comportamento totalmente cristão para o ambiente que você está, seja em casa, seja no trabalho ou em qualquer outro lugar, as pessoas vão perceber que você é um seguidor de Cristo. E as pessoas vão compreender o que foi que Jesus fez na sua vida, né? Então, as nossas ações falam muito mais do que as nossas meras palavras. No próximo slide, vamos para a nossa conclusão, que diz assim: nesta lição, vimos que crer é confiar. Crer é conhecer, crer é confessar. Então, baseado nisso, né, de acordo com essa lição, qual foi a razão que te levou a crer no Evangelho de Jesus? Essa pergunta que eu estou lhe fazendo não é para você responder para mim, mas é para você responder no grupo do WhatsApp, que possivelmente vai ser criado aí para vocês. Você vai responder lá no grupo do WhatsApp, dos novos convertidos da sua congregação, o motivo que te levou a crer no Evangelho de Jesus, né? E eu espero que esta lição tenha sido o suficiente para a compreensão do porquê, da razão de você ter vindo a Cristo. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.